aspectos regulatórios que promovem a eficiência energética no abastecimento de água. E eu gostaria de chamar para compor a mesa o senhor Hernani Ciríaco de Miranda. Dr. Hernani é engenheiro civil, mestre em tecnologia ambiental e recursos hídricos pela Universidade de Brasília, atuou na iniciativa privada em consultoria de projetos de saneamento, foi diretor técnico da IMASA, membro da equipe técnica e, em seguida, coordenador-geral do Programa de Modernização do Setor de Saneamento e do Sistema Nacional de Informações de Saneamento, SNIS, ambos do governo federal. Atualmente, especialista em infraestrutura sênior do Ministério das Cidades, ocupa a função de diretor do Departamento de Planejamento e Regulação da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. Obrigado pela presença, doutor Hernani. Eu gostaria de chamar também Carlos Alexandre Pires. Carlos se encontra. O Carlos é diretor do Departamento de Desenvolvimento Energético, engenheiro civil formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem MBA pelo IBMEC, especialista em políticas públicas e gestão governamental, formado em 95 na UFRJ, trabalhou por 5 anos na Procel e já trabalhou em Furnas, na Agência Nacional de Águas e no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, no Ministério da Justiça. Está no Ministério de Minas e Energia desde junho de 2008. Carlos, muito obrigado pela sua presença. Eu chamo também o engenheiro Ailson de Souza Barbosa. Ailson é graduado em Energia Elétrica pela Universidade Federal de Campina Grande, mestre em Engenharia Elétrica pela mesma universidade, o MBA em Energia pela ISAD e doutorando em Energia Elétrica pela Universidade de Brasília. Atualmente trabalha na Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, está lá desde 98, onde atuou como especialista em regulação na Superintendência de Fiscalização de Serviços de Eletricidade, na regulação de serviços de distribuição e como assessor da diretoria da ANEEL. Atualmente atua como superintendente de pesquisa e desenvolvimento de eficiência energética da ANEEL. Senhor, você vai querer usar alguns minutos iniciais para fazer algumas apresentações, não é isso? Isso mesmo. Então, deixa eu só terminar de chamar os dois e a gente pode passar para a apresentação. Eu gostaria de chamar também o senhor Márcio Aparecido Antunes. Márcio Aparecido Antunes é especialista em regulação e fiscalização de serviços públicos da Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, tecnólogo em automação industrial e experiência na área de manutenção elétrica da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo e integrante do Grupo Técnico sobre Eficiência Energética na Câmara Técnica de Saneamento da ABAR. Márcio, muito obrigado pela sua presença. E, por último, mas não menos importante, o senhor Carlos Roberto Gravina, engenheiro mecânico, atualmente é diretor técnico operacional da Agência Reguladora do Serviço de Saneamento da Bacia dos Rios de Piracicaba, Capivari e Jundiaí, área PCJ. Foi diretor superintendente da SAI entre 2002 e 2011, consultor na área de engenharia mecânica entre 94 e 2001, gerente de manutenção e produção da CBPO Odebrecht de 73 a 94. Carlos, muito obrigado pela sua participação. Só para reduzir a simetria de informações, eu que vos falo sou economista, então fico curioso para ouvir o que os engenheiros vão dizer, parece que só tem engenheiro nessa mesa. Inicialmente, cumprimento a mesa na pessoa do professor Ivo, né, e demais colegas aqui presentes. E, ao mesmo tempo, eu agradeço aqui o convite do Ministério das Cidades, a Rita que fez esse convite aqui para compor o assunto que é muito apaixonante, né? Falar da questão da eficiência, particularmente fazer uma comparação entre o setor elétrico e naturalmente o setor de água, que tem uma grande similaridade, sim. É bem interessante essa comparação. Eu vou colocar mais ou menos uns 5, 6 slides, exatamente para provocar um pouquinho essa plateia e, ao mesmo tempo, tentar falarmos a mesma linguagem. Tá? Então, nesse sentido, eu vou passar rapidamente aqui da Lei de Eficiência Energética, da 9991, do Programa de Eficiência, perdas de energia elétrica, desafio e perspectivas. Então, a ideia é exatamente a gente trabalhar um pouco, com poucos slides, para trazer uma visão e nivelar todo mundo. Eu sei aqui que tem diversas
profissionais aqui, tem engenheiros eletricistas, mecânicos e outras ambientais, então precisamos nivelar um pouquinho essa informação. Então, a 9991 de 2000, né, ela estabeleceu que as distribuidoras devem investir 1% da ROL. ROL é a Receita Operacional Líquida das concessionárias anual, né? Então, 0,5% para eficiência energética e 0,5% para a parte de P&D, que eu não vou falar a parte de P&D, mas vou falar a questão da eficiência energética. Então, 0,4% é exatamente o programa da ANEEL e o 0,1% exatamente o Procel, que o Marcel falou agora há pouco, a respeito do Procel. Então, nós estamos falando mais ou menos em torno de 415 milhões. Essa é a parte da ANEEL, em torno de 107 milhões é a parte do Procel. E como é que funciona o arranjo operacional desse programa? Então, a ANEEL estabelece as regras, né, para as distribuidoras. Na realidade, não existe o dinheiro físico. Todo esse fundo é um fundo econômico, ou seja, é financeiro e econômico. Então, as distribuidoras recebem na tarifa exatamente esse recurso do P&D e da eficiência, esse 1%. E aí sim, esses valores estão no caixa das distribuidoras. Há o potencial de eficiência energética nos consumidores. Os consumidores apresentam exatamente os projetos. A distribuidora também trabalha com as ESCOs, né, e fornecedores, no sentido de apresentar os projetos e aí formar toda essa cadeia. Como foi falado anteriormente, tem-se exatamente, após a apresentação dos projetos, o Jonas apresentou aqui exatamente da informação que hoje não se precisa mais apresentar os projetos inicialmente, e mais na conclusão do projeto, apresenta o projeto e a ANEEL avalia. Uma vez avaliado e estando dentro exatamente dos critérios, principalmente a questão da relação custo-benefício, esses projetos são devidamente aprovados, e aí sim a concessionária, posso debitar do fundo específico, isso aí pode. Então, eu vou contabilizando o 1.000% exatamente do que ela arrecadou, e à medida que os projetos vão sendo aprovados, elas vão sendo debitadas. Então, no fundo, não mexe com recursos financeiros, exatamente, é muito econômico, já que a ANEEL o setor elétrico tem um plano de contas que é muito bem estruturado para ter esse controle, né? Então, toda distribuidora trabalha dessa forma. Essa é a visão geral, tá? Porque uma série de perguntas poderiam surgir, a gente está realmente já colocando isso de uma forma para nivelar esse assunto. Perdas, histórico de perda de energia elétrica. Então, para analisar o trabalho do Gustavo, excelente trabalho que foi apresentado aqui, ele mostrou claramente onde é que podiam ir buscar os recursos, Gustavo. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, mas eu quero dizer o seguinte, as perdas no setor elétrico são perdas da ordem de 18%. A gente teve até essa semana conversando com o pessoal da EPE, que estão revendo esse número relativo a 14 e 15, né, que estão em 20%, mas na realidade, historicamente, as perdas foram na ordem de 16 e 17%. Totais. E vou mostrar o que são isso do ponto de vista prático. Tá? Então, nós estamos falando no setor de águas, em torno de 36, 37, 38% em perdas médias, significando aí que tem empresas com 50%, 60%, 70% de perdas, tá? Do ponto de vista do sistema de águas. Tá? Então, a gente no final vai dar um recado exatamente, quer dizer, tem muito trabalho a ser feito na parte de águas e, marginalmente, lógico que tem que ser feito na parte de energia elétrica. Então, preciso fazer o dever de casa, primeiramente, para poder chegar mais à frente e dizer assim, agora aplicar o Pareto. Aplica o Pareto, né? Onde é que estão as perdas, e aí dá para fazer exatamente uma aplicação mais otimizada do recurso. E rapidamente aqui só um exemplo de perdas de energia. Então eu saio mais ou menos com 100 MWh, exatamente está sendo gerado ali. Eu faço a transmissão, eu estou falando, não é dentro do mesmo município, né? Estou falando, eu saio do Belo Monte, lá no Pará, e vou em outras regiões, até para o sul do país, né? E são perdas na ordem de 4%. Então, saio com 100, passo para 96, entro na parte de distribuição, e o que se acontece é exatamente isso aí. Ele está em torno de 86, é o que sai lá na ponta mesmo. Então, essa diferença entre o que entra e o que sai, 96 menos os 83, são perdas na ordem de 13 MWh. Então,
Isso aí, em termos de megawatt-hora, em termos percentuais, dá 13,5%. E aí tem as perdas técnicas, aí eu falo exatamente perdas técnicas, são perdas físicas. Física do ponto de vista de calor. Essa perda, eu não consigo tirar essa perda. Do ponto de vista da água, eu consigo melhorar muita coisa. Perdas técnicas, podemos chamar assim, ou perdas físicas da parte de águas, fazendo uma correlação, significa que se eu não tiver vazamento, praticamente são zero minhas perdas técnicas. Tá? Então, esse é um ponto importante para a gente pensar. Tá? Colocando as perdas, a relação entre perdas técnicas e perdas não técnicas ou perdas comerciais, então é preciso realmente o país avançar muito nessa área, estamos avançando e estão caindo as perdas não técnicas. Então, aqueles 7,5% das perdas técnicas e essa diferença das perdas não técnicas. Hoje a gente está com os valores bem reduzidos, estamos caminhando porque tem o regulamento, é um regulamento de incentivo. É isso que é uma das perguntas que vai ser feita aqui, que mostra que é preciso realmente caminhar nessa direção. E para concluir, eu diria o seguinte, é um projeto que foi colocado aqui, é um projeto na Corsan, lá em Bento Gonçalves, é um projeto que foi utilizado recurso do PE, mas com contrato de desempenho. É uma empresa de economia mista, mostrando claramente que é possível fazer o contrato de desempenho, não esperar por recurso a fundo perdido, porque está aprovado esse exemplo aqui. Ele colocou realmente, fez eficiência na parte de alteração do bombeamento, na parte de controle e automação e principalmente na parte de monitoramento. Então, esses são os pontos que eu queria colocar para provocação, né? Medição e verificação, chamadas públicas que foi colocado aqui, contrato de desempenho foi colocado e fontes de financiamento, que é exatamente o Gustavo colocou, diz assim, a fonte de financiamento está dentro da minha empresa. Ou seja, se eu tiver um bom projeto, se tiver um fundo, normalmente isso está bem acontecendo, né? Eu consigo realizar o meu investimento. Então, acho que tem muita solução para muitos problemas que foram apresentados. Obrigado.